Muito boa noite, queridos que nos acompanham, você LGBT ou não, que nos acompanha aqui pela fanpage do Movimento Brasileiro LGBT. Bem, para quem não me conhece, eu sou Leide Marie, apresentadora da semana do concurso e da Parada do Orgulho LGBT aqui de Rio Claro, interior de São Paulo. É maravilhoso estar aqui em mais um dia apresentando para vocês. E hoje a gente vem com palestras, né? Porque a informação é importante. Seja ela de qual parte for, de qual nicho e de quem vier, a informação é importante. E um de nossos parceiros, a Faculdade Anhanguera, vem trazendo informação, muita informação para você, com algumas palestras. Então, recebam com muito carinho Faculdade Anhanguera. Olá, pessoal, muito boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo para essa transmissão. Meu nome é Flávia, eu sou psicóloga, sou mestre em Ciências Humanas e Sociais, estou terminando meu doutorado em Educação. E nessa carreira acadêmica, eu sou docente da Faculdade Anhanguera de Rio Claro, do curso de Psicologia, e coordenadora também deste curso. E a convite do movimento LGBT de Rio Claro, eu estou aqui hoje para a gente discutir um pouco sobre acesso, né, o acesso da população LGBT às políticas públicas de saúde. Então, eu gostaria, antes de iniciar, né, agradecer o convite do movimento. É sempre uma honra estar aqui com vocês, conversando, discutindo sobre temas aí relevantes, demarcando esse espaço tão importante, né? Esse espaço que é um espaço social de representatividade também muito importante. Então, quero agradecer aí aos organizadores, todos que estão participando desse momento, dessa semana, né? Que não é só no dia de hoje que a gente vai estar trazendo discussões, mas ao longo da semana também. Então, eu me sinto muito, muito grata por essa oportunidade. E hoje vamos estar aqui, né, com a Faculdade Anhanguera de Rio Claro, eu e outros 2 colegas que virão, também professores, para debater temas pertinentes. E ainda antes da gente começar, eu gostaria de colocar que nós vamos estar sorteando algumas bolsas de cursos de extensão. Ali, ó, a produção já está me ajudando aqui a lembrar. Né? A gente vai estar sorteando, então, alguns cursos de extensão, cursos de até 6 meses, tá? Com bolsas 100% gratuitas, e para isso vocês precisam estar inscritos na página do Instagram da Anhanguera Rio Claro SP, ok? Aí, como está no vídeo, entrem lá pelo Instagram, vocês vão saber mais detalhes de como participar, tá bom? Acho que a gente já pode ir começando, né? A produção pode colocar aí o slide, que vai dar uma orientada aqui lembrando dos tópicos que a gente vai discutir. Então, como eu coloquei para vocês anteriormente, a gente vai estar discutindo desse assunto, que é um assunto pouco debatido, na minha opinião, mas que é de suma importância, que é o acesso, né, à saúde pública, como a população LGBT tem vivenciado esse acesso à saúde pública, ok? Pode passar. Bom, para a gente falar sobre saúde pública, primeiramente a gente precisa falar o que é a nossa saúde, né? Nesse âmbito público, o que é o SUS, o que ele representa para a gente, e como ele está descrito e tipificado, até para a gente entender como ele reflete nas nossas vidas diariamente, tá? Claro que eu não vou fazer aqui uma retrospectiva histórica muito longa, mas só resgatar alguns princípios do SUS que são importantes para a gente entender algumas coisas lá na frente, quando a gente fala de acesso à população e, sobretudo, acesso à população LGBT, que é o nosso tema aqui hoje, tá? Então, o SUS, ele tem um surgimento aí, para quem não sabe, em 1990, o nosso Sistema Único de Saúde, e ele é balizado, né, esse sistema público de saúde, ele vem garantir direito à saúde
aos cidadãos a partir de 3 princípios, tá? Que é o princípio da universalidade, né? A saúde, então, é um direito de todos, independente do sexo, da raça, da ocupação, de outros aspectos sociais, pessoais, tá? Isso significa que todos podem ter e devem ter acesso universal a esse serviço de saúde. O segundo princípio, que é o princípio de equidade, né? Que prevê o atendimento às pessoas de forma diferenciada, de acordo com as suas necessidades. Então, equidade é diferente de igualdade, tá? Então, a equidade, ela vai pensar nas pessoas de formas diferentes, ou seja, temos que ter atendimentos diferenciados para crianças e para idosos, homens e mulheres, né? E assim, indígenas, população LGBT. Então, esse princípio de igualdade busca sanar aí as necessidades de cada população. E o princípio da integridade, que vai transcender aí essa prática curativa, biológica, né? E vai entender a saúde como um contexto também social, cultural, em que todos nós estamos envolvidos, tá? Então, esses são os 3 princípios que regem o SUS, e que ele vai nos dizer algumas coisas para que a gente possa entender lá na frente por que está tão difícil, tão dificultado esse acesso para algumas pessoas, né? Eu posso dizer que, assim, na vida cotidiana, muitas pessoas têm dificuldade de acesso, mas algumas populações encontram ainda maiores barreiras, ok? Pode passar. Bom, a partir disso, né, pensamos que o SUS, através dos direitos humanos, direitos que estão previstos na Constituição, ele nos prevê que esses serviços são baseados pelo respeito, pela ética, né, por um atendimento que seja humanizado, que leve em consideração a dignidade da população, né, e atendimentos que sejam regidos pela empatia, né? Que é essa capacidade de tentar, essa capacidade de me colocar no lugar do outro, ou me imaginar no lugar do outro, dentro das condições do outro, né? Porém, não é isso que a gente tem visto nos nossos dia a dia, à medida que a gente vai ouvindo relatos e vendo pesquisas e dados que mostram a relação hoje do sujeito com esse sistema público de saúde, ok? Né? Então, como eu disse, na prática, né, esses princípios do SUS, eles são colocados ali, eles estão sendo expressados no nosso dia a dia, todos esses princípios, essas diretrizes que eu mencionei aqui agora. Então, essa fica a pergunta para a gente debater hoje aqui, tá? Né? Eu peguei alguns dados primeiro para que a gente possa pensar, tá? Esses dados são do Ministério da Saúde do ano de 2018 e eles mostram o quê, né? Que 2 em cada 3 entrevistados que estavam fazendo parte da pesquisa sobre acesso à população LGBT ao sistema público de saúde, né? 2 em cada 3 entrevistados, ou seja, 67%, já sofreram algum tipo de discriminação motivada pela identidade sexual ou pelo gênero, proporção que alcançou 85% em travestis e em transexuais. Tá? Então, olha, vamos atentar a esses números, né? 67% já sofreu algum tipo de discriminação. Tá? E isso chegou a 85% no caso de travestis e transexuais. 14,5% dos participantes desse estudo, que foi feito também ali durante a parada gay de São Paulo, relatou já ter sofrido algum tipo de preconceito nos serviços de saúde. Né? Então, são dados alarmantes, dados preocupantes. E a gente vai entender um pouquinho melhor por que isso acontece. Pode passar. Aqui eu trago, então, para além desses dados que são quantitativos, eu trago alguns relatos que ilustram a vivência de pessoas que passam por essas barreiras, essas dificuldades no acesso aos serviços públicos de saúde, tá? Mas para isso, primeiro eu preciso colocar que esse não é o meu lugar de fala, tá? Eu, enquanto mulher hétero,
e cisgênero, eu não tenho esse lugar de fala, por isso que eu trouxe alguns relatos que ilustram e que trazem a gente um pouco para perto dessa realidade. Mas que aqui, nesse meu papel, eu consigo trazer isso para que a gente se aproxime dessas vivências e possa discutir a realidade e essas questões que estão acontecendo e poder pensar em transformações, tá? Então, esses relatos que eu estou trazendo aqui, eles foram realizados por uma jornalista do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem uma coluna que se chama E+, que trata de diversidade. E essa jornalista, ela entrevistou algumas pessoas, né, LGBTs, para entender, então, a relação desses indivíduos com o sistema público de saúde. Então, eu trago um deles aqui para a gente compreender um pouquinho melhor, né? O primeiro deles é da Sol Guiné, ela tem 23 anos e ela passou por uma consulta na rede pública de saúde em 2016. Tá? E ela diz assim: o ginecologista fez perguntas tradicionais sobre relações sexuais e número de parceiros. Contei que sou lésbica e tinha mais de uma parceira. Ele falou: não sei se vou conseguir continuar o atendimento com você, porque eu não sei tratar, não tenho costume de atender pessoas com homossexualismo. Bom, essa fala trazida pela Sol Guiné, ela traz um relato muito preocupante de uma vivência dela. Primeiramente, porque demonstra ali uma dificuldade no próprio trato, na própria relação paciente e profissional de saúde, acerca ali desse momento que o indivíduo buscou o Sistema Único de Saúde, tá? E num segundo momento, a gente percebe que esse profissional, ele usou a palavra homossexualismo, né? Para quem não sabe, né, desde 1990, a Organização Mundial de Saúde deixou de classificar a homossexualidade como patologia e retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças, né? Então, esse profissional, ele usa um termo inadequado, que é homossexualismo, né? Hoje, depois dessa desconstrução que vem vindo ao longo do tempo, a gente não usa mais o termo homossexualismo, mas usa homossexualidade, ok? Que deixou, né, de ser, que foi uma vez colocada aí na classificação internacional de doenças, mas que deixou de ser porque não se entende mais esse tipo de relação como uma relação patológica. Tá? E é por isso que o conhecimento ele é tão importante, que à medida em que a gente toma conhecimento dessas informações, a gente pode pensar sobre elas e até começar a usar termos adequados para que a gente não fira a integridade dessas pessoas com preconceito, certo? Bom, o segundo relato. Adriano Rodrigues, presidente do Movimento de Bissexuais, e Vinícius Barquim, estudante de enfermagem, relatam que em muitas consultas o médico pede um exame sorológico para detectar HIV, sem ao menos perguntar sobre as práticas sexuais deles. Tá? Todos esses relatos pessoais são de 2019, tá? Não são relatos antigos, são bastante recentes e por isso que trazem a magnitude das formas de preconceito e discriminação que a população LGBT sofre nos dias atuais, ok? Bom, nesse segundo relato, o que a gente percebe, né? E até dentro ali da entrevista, os próprios sujeitos, os entrevistados, eles colocam como os profissionais de saúde muitas vezes partem do pressuposto e de forma estereotipada e preconceituosa de que por serem homossexuais todos têm alguma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, né, se você é gay, por exemplo, a gente, antes de qualquer coisa, antes de te ouvir, antes de saber por que você buscou o sistema de saúde, né, recomendam ali o exame sorológico de HIV. Né? Porque por muito tempo, e sobretudo na década de 80, 90, o Ministério da Saúde realmente implementou políticas públicas
de bastante magnitude para impedir a epidemia do HIV. Porém, a sociedade ainda mantém esses ideais de que muitas vezes apenas homens podem contrair HIV, ou que esse fica um estigma, né, para essa população. Então, até hoje, profissionais de saúde e a própria sociedade como um todo carregam esse estigma que é refletido aí nas nossas relações sexuais, como a gente tem visto, nossas relações sociais, perdão. Um outro relato, né? Alguns profissionais até desconsideram o cartão do SUS e levam em conta o documento original, sem o nome social, o que é contraditório, porque o serviço de saúde foi o primeiro a utilizar o nome social, né? Então, essa não fala se ela é travesti ou transexual, mas é a Keila, e ela traz esse relato para a gente pensar, né, que uma das barreiras enfrentadas, sobretudo por aquelas pessoas que utilizam e têm o nome social, é fazer uso desse nome social no âmbito social, né? Exatamente. Porque se pelo SUS, né, pelo sistema de saúde, já é garantido o direito de fazer uso do nome social, por que esses profissionais de saúde não utilizam o nome social, e sim com o qual a pessoa se identifica, né? E usam o nome de nascença, o que está no seu documento original, né? Então, isso será que é apenas uma forma de confusão, é apenas uma forma de não se atentar ao nome correto, ou também é uma forma de aniquilar a vivência, a história, a identidade dessas pessoas? Bom, não é só no sistema público de saúde que esses relatos com essas questões foram trazidas, tá? A gente também tem relatos de pessoas LGBTs que foram se utilizar do sistema de saúde privado e acabaram também se queixando de determinados tipos de discriminação, opressão e violência, tá? Então, aqui a Solg, né, que é aquela primeira mulher que deu o seu depoimento que eu acabei lendo aqui, ela passou por uma questão constrangedora no sistema de saúde público, e aqui ela traz também uma situação pela qual ela passou no sistema de saúde privado, através de convênios, tá? Então, ela coloca assim, né, ela foi passar por um procedimento, um exame de Papa Nicolau, e ela relata dessa forma, né? Quando ele colocou o dedo dentro da minha vagina, eu falei que incomodava. Ele disse, você já deveria estar acostumada com o dedo dentro de você. Falei que queria cancelar a consulta e que não é porque eu sou lésbica que preciso estar acostumada com isso, né? Ele pediu desculpa, mas o primeiro ato é o que vale, conta a jovem, né? Foram 2 vivências traumáticas, só recebi machismo e preconceito. Então, olha só como muitas vezes a gente se apega a essa questão do sistema público, mas também no sistema privado isso acontece. O que nos faz refletir que é uma questão trazida por um paradigma muito mais social do que propriamente institucional, né? Se é público ou privado. Não, o que a gente pode ver com esses relatos é como a sociedade ela acaba se construindo e em que tipo de valores essa sociedade acaba se constituindo e o modo como ela vai se comportar a partir disso. Em decorrência de todos esses dados e todos esses relatos, tá? Em 2011, foi instituída uma política pública específica, visando, então, atender às necessidades da população LGBT. Né? Então, de acordo aí com todas as discriminações, opressões, violências, né? Todos esses relatos que são muito de discriminação, exatamente, eles foram pensados em uma política que pudesse atender às necessidades dessa população.
tá? Então, a partir de 2011, a gente tem uma política que se chama Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, que comumente é chamada de Política Nacional de Saúde Integral LGBT. Ok? Bom, então, o que essa política, através dessa portaria do SUS, né, ela vem tentar desmistificar, tentar romper com essas barreiras sociais que a gente está discutindo até agora. Qual que é o objetivo, então, com isso? Reduzir essas desigualdades sociais, tá? Considerando, então, que existe essa discriminação por orientação sexual, por identidade de gênero, que isso vai incidir como uma determinação de saúde também, tá? Porque o modo como essas pessoas experienciam e vivenciam essas relações tem relação direta com a saúde, com o sofrimento, com o adoecimento, né? Considerando, então, aí as desigualdades de acesso a esses serviços de saúde por essa população, foi que instaurou-se essa política de 2011, tá? Mas, como eu comentei com vocês, apesar disso, nós temos relatos aí de 2019 que ainda assim trazem os desafios e as formas de opressão vivenciadas pela população, tá? Embora, então, a gente tenha essa política que vise garantir às pessoas o respeito, um serviço de qualidade, né, que amplie o acesso da população LGBT a esses serviços de saúde, a gente tem ainda situações muito críticas a serem pensadas e transformadas. Por quê? Né? E aí, então, vem as problemáticas, porque de acordo com pesquisas que vêm sendo desenvolvidas a partir desses dados alarmantes, desses relatos, né? Diante do sistema de saúde e dos profissionais de saúde com as quais as pessoas buscam, né? As pessoas LGBTs, elas omitem a sua orientação sexual ou identidade de gênero ao buscar ajuda de profissionais, justamente porque sofrem esse tipo de abordagem, sofrem esse tipo de, que aí a gente não pode dizer de acolhimento, né? Mas essa relação acaba sendo uma relação hostil para essas pessoas, tá? Isso acaba afastando-os, então, do acesso às políticas públicas de saúde. Não é que as políticas públicas de saúde, né, o SUS se nega a atendê-los, mas que, exatamente como o modo com o qual essa relação é estabelecida, essa população acaba evitando, né, realizar esses acompanhamentos nesses serviços, tá? Em decorrência, então, do medo, né, do medo da repulsa, do medo do preconceito, de enfrentar obstáculos no atendimento, olhares, gestos, ok? Né? Então, por sofrerem preconceito, intimidação, invisibilidade, desrespeito, violência, práticas desumanizadas, né, antiéticas, despreparo dos profissionais, tá? A população LGBT, ela enfrenta essas barreiras e dificuldades ao acesso. O que gera, né, e por isso que é uma problemática, porque isso gera aumento de desinformação, né, diminuição de ações de autocuidado e maior exposição a riscos e infecções sexualmente transmissíveis. Ok? Bom, o que a gente tem que pensar diante dessa realidade é em como a gente pode fazer para transformá-la, né? Porque tudo bem, sabemos disso, sabemos da gravidade desses problemas, mas como podemos fazer para refletir sobre isso e propor uma transformação? Eu acho que esse é o caminho, justamente, que a gente precisa para, né, acabar ou tentar acabar, diminuir, minimizar essa situação. Né? Então, a gente entende que os profissionais de saúde, eles têm responsabilidade, sim, sobre isso. Né?
porque eles têm que compreender, eles têm que identificar os fatores que interferem na relação paciente-profissional de saúde, né? Os fatores que silenciam os indivíduos, que discriminam as pessoas, tá? Atuando, então, e assim como prevê a prerrogativa do SUS, para além dessa forma puramente biológica, né? Olhar o sujeito apenas através da doença. Não, olhar o sujeito como um sujeito de história, um sujeito permeado por relações sociais, por questões psicológicas, ok? Justamente porque a saúde, ela é esse fenômeno complexo e multifatorial, multidimensional, tá? Hoje a gente, e justamente por ser dessa forma, é que a gente compreende a saúde através e relacionada também a acesso à moradia, a emprego, educação, alimentação, né? Como que eu garanto saúde se eu não tenho um sistema de água e esgoto, né, suficiente ali para que eu tenha saúde? Né? Como que eu mantenho a minha saúde, os meus cuidados, eu tomo os meus remédios, se eu não tenho um emprego capaz de me oferecer e me remunerar para que eu compre esses remédios? Como é que eu vou ter saúde se eu não tenho educação, né? Se eu não tenho educação no sentido de que eu não tenho uma educação para a higiene, se eu não tenho uma educação sexual, ok? Bom, a partir disso, então, é preciso que esses profissionais de saúde, eles pensem para além do o indivíduo para além da doença, né? De forma mais global, ampla e contextual. Então, precisam também, para além disso, atuar acima, né, desse modelo hétero-cis normativo. O que significa isso? Para além das expectativas, dessas regras e normas sociais que impõem a visão de relação amorosa, afetiva, sexual, apenas entre pessoas heterossexuais, ok? E para além da identificação de gênero de pessoas com sexo biológico de nascença que coincida com a identidade de gênero. Porque isso nem sempre vai estar pautado, nem sempre acontece, né? Nós temos e possuímos diversidades de gêneros, diversidades sexuais que precisam ser levadas em consideração. Ok? Então, é esse sistema social, né, machista, patriarcal, que acaba contribuindo, que são as bases do que a gente entende da LGBTfobia e de todas essas outras formas mais sutis, né, de violência, mas que ferem fundamentalmente os indivíduos. Tá? Então, não cabe só aos profissionais de saúde, aqui também é um papel enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto eu, Flávia, e todos vocês que estão assistindo, cabe a nós também esse papel de desconstrução desses preconceitos, estigmas, estereótipos, para que a gente não reproduza comportamentos, gestos, olhares preconceituosos, discriminadores e opressores, tá? Então, para isso, é importante que a gente se aproxime, que a gente estude, que a gente se abra ao debate, se abra a discussões sobre o tema, né? Se aproxime do movimento, da comunidade LGBT local, né? Se você não tem tempo, né? Hoje com as redes sociais, é possível que a gente acompanhe movimentos através de redes sociais, né? Ali, às vezes, a gente vê um stories, a gente vê uma coisa rápida, mas que nos fornece informação, e mais do que isso, nos fornece a aproximação com a realidade. O que essas pessoas vivenciam? Né? E qual que é o meu papel enquanto sujeito nesse sistema? Né? Eu estou contribuindo para uma sociedade mais violenta contra a população LGBT, ou eu estou agindo e atuando, estou contribuindo para um mundo mais
mais igualitário, né? Que as pessoas tenham acesso, que as pessoas sejam respeitadas, que as pessoas possam ser quem elas são. Então, é esse também o compromisso que a gente tem enquanto sujeito, tá? E a partir disso, né, como eu falei aqui, o sujeito não é só a constituição biológica, mas como esse contexto moralizante, individualizante, culpabilizante, que aniquila as diferenças, né, que nega as diferenças, as orientações sexuais, as expressões de gênero, eles também têm impacto na saúde mental de todos nós, né, e dos indivíduos, da população LGBT como um todo, tá? Porque viver sobre medo, culpa, raiva, autodepreciação do desejo sexual, né, autodepreciação da expressão de gênero, sob a vergonha, gera sofrimento mental, gera ideações suicidas, tentativas de suicídio e suicídio, né? Então, não podemos desvincular uma questão da outra, tá? Precisamos pensar assim como isso afeta os indivíduos de todas as maneiras, né? E aí, agora aqui, enquanto psicóloga, né, eu digo que a psicologia, enquanto ciência, ela vai atuar enquanto ciência que lida com ou busca lidar com a saúde mental dos indivíduos, é uma ciência que ela atua, sim, na garantia de direitos da população LGBT, né, e contra todas as formas de discriminação e opressão, tá? Então, nós, enquanto psicólogos, nós temos esse papel e é um compromisso social que a gente assume também, à medida em que nos tornamos psicólogos, falamos em público, realizamos intervenções dentro de espaços como clínica ou espaços abertos como esse, né? Como eu estou aqui agora, tá? Esse é um compromisso profissional também e ético da nossa profissão. E para além disso, né, nós temos algumas iniciativas do próprio Conselho Federal e regionais de psicologia que atuam diretamente com a questão LGBT, tá? Então, eu trouxe aqui, só para ilustrar, algumas resoluções, que é a resolução de 99, de março de 99, que vai estabelecer normas de atuação para psicólogos em relação à questão da orientação sexual, que é de extrema importância para nós, tá? Porque ela diz assim: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Isso significa que é papel do psicólogo atuar do lado da diversidade, e não com práticas, né, de reversão sexual, reversão de gênero e outros absurdos que a gente acaba vendo, né, na sociedade, na internet, nas redes sociais, que são práticas que contribuem aí com a discriminação e, mais do que isso, né, com o sofrimento das pessoas, tá? E nós temos também uma outra resolução específica que vai estabelecer aí normas de atuação para os psicólogos, né, e psicólogas em relação às pessoas transexuais e travestis, né? Então, também traz com especificidade como que os psicólogos devem, né, atuar diante dessa demanda. Então, olha a importância da gente trazer temas como esse para que a gente possa refletir sobre eles e para que também a psicologia enquanto ciência, ela possa se atentar a cada uma dessas particularidades, dessas diversidades, para atuar de encontro, então, com o que a gente entende que será um atendimento de respeito, que será um atendimento de valorização da vida, e que considera todas as formas de existência. Ok? E aí, eu deixo aqui para quem tem interesse em psicologia, para quem gosta do tema, e
para os interessados também, né? Um e-book, a referência de um e-book, na verdade, que é uma iniciativa do Conselho Federal de Psicologia, que se chama Tentativas de Aniquilamento de Subjetividades LGBTIs, tá? É um e-book que foi organizado, então, pelo próprio Conselho Federal de Psicologia, que tem uma comissão de direitos humanos dentro desse órgão, né? E esse livro ele vai trazer histórias, né, vivências de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais, das questões que eles já vivenciaram, questões de intenso sofrimento e das resistências, né? Como que cada um criou estratégias ou não, né? Diante dessas diversas formas de violência, preconceitos, injustiças e exclusão. Tá? Então, reúne ali diversos relatos como forma realmente de dar visibilidade, de não desconsiderar a existência, não desconsiderar a história de cada um desses sujeitos, mas trazer com foco quais são essas realidades. Né? Aproximar para que nós possamos pensar em políticas públicas mais efetivas, por exemplo, que possamos pensar em formas de aproximação da comunidade com esse tema, pensar em incentivos cada vez maiores a eventos como esse, né, dos movimentos LGBTs, das paradas LGBTs, né, e que realmente possa dar visibilidade a essas existências, para que a gente possa realmente pensar numa transformação social. Então, eu trouxe aí, né, algumas referências do que eu acabei falando para vocês. Não vou entrar aprofundar as questões de saúde mental, justamente porque minha colega Maria Aparecida, que também é psicóloga, vai estar falando sobre esse tema agora em seguida. E, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a ela e acabar me despedindo de vocês por aqui. Espero que eu tenha conseguido, né, trazer algum tipo de reflexão, algum tipo de contribuição para vocês sobre esse tema e que a gente possa repensar, na verdade, com isso, o lado, né, que a gente tem percorrido aí no nosso caminho, frente à discriminação ou ao respeito e à valorização da vida. Ok? Obrigada, pessoal, mais uma vez. É um prazer estar aqui e eu deixo um abraço, um grande abraço. Boa noite.